Você se lembra daquela época em que toda montadora queria salvar o mundo com um carro ecológico? Mas sem abrir mão da ideia de arrancar seu pescoço a cada acelerada? Era a época das grandes promessas, dos conceitos brilhantes e dos orçamentos que ainda não tinham entendido o que significava a realidade. E é aí que surge o Fisker Karma, um carro tão ambicioso quanto um discurso eleitoral, tão bonito quanto um Aston Martin desenhado numa noite de inspiração divina e tão confiável quanto uma torradeira soviética. Ela deveria representar o futuro, o luxo, a performance limpa. Na realidade, ela acabou representando principalmente os recalls nas concessionárias, os incêndios espontâneos e os sonhos malucos de um engenheiro que vai à falência 2 vezes em 10 anos. Aqui está então a história do Fisker Karma, um carro criado para mudar o mundo antes de desaparecer em fumaça. Tudo começa em meados dos anos 2000. Naqueles tempos, um carro elétrico de alta performance era ainda mais absurdo que uma geladeira a gasolina. Mas Henrik Fisker, um designer dinamarquês com um currículo tão extenso quanto um catálogo de opcionais da Porsche, decide tentar o impossível. Henrik Fisker não é qualquer um. É o cara que desenhou a BMW Z8, o Aston Martin DB9, o Huit Vantage, enfim. Ele sabe fazer carros bonitos e um dia ele pensa, e se eu não trabalhasse mais para os outros e lançasse minha própria marca? Foi assim que nasceu a Fisker Automotive em 2007. Mas Henrik não queria fazer apenas outro supercarro para milionários, ele queria fazer um carro limpo, um carro de luxo, elétrico, mas com um visual de verdade. Uma presença de verdade. Um carro tão bonito quanto um Aston, tão verde quanto um smoothie de espinafre e tão futurista quanto um Tesla que, aliás, naquela época ainda nem existia de verdade. Aqui está o resultado. A Fisker Karma. A Karma é um sedã de quase 5 metros de comprimento, larga como um SUV e baixa como um super esportivo. Com um design que chama a atenção de todos, até mesmo daqueles que não gostam de carros. Ela tinha esse tipo de agressividade tranquila nas linhas, aquele tipo de carro que, mesmo parado, parece dizer: sim, eu sou magnífico, eu sei. Tecnicamente, o Fisker Karma não era totalmente elétrico. Ele era o que chamamos de híbrido plug-in com extensor de autonomia. Ele possuía 2 motores elétricos traseiros, alimentados por uma bateria de íons de lítio de 20 kWh. E quando essa bateria acabava, um motor a combustão turbo de 2 litros vindo da General Motors entrava em funcionamento. Mas atenção, esse motor a combustão não servia para impulsionar o carro, ele servia apenas para recarregar a bateria. O motor acionava um gerador que produzia eletricidade, que então ia para os motores elétricos, que por sua vez faziam as rodas girarem. Pode parecer estranho e principalmente complicado, mas na época isso era considerado uma solução brilhante. No modo totalmente elétrico, o Karma podia percorrer cerca de 80 km, o que na época era muito bom. Depois, uma vez que a bateria estivesse vazia, o motor a combustão assumia e você podia rodar cerca de 400 km adicionais. No papel isso era incrível, na vida real nem tanto. Em 2011, o Fisker Karma chega ao mercado. Um ano antes do primeiro Tesla Model S, ele custa cerca de $100 mil e faz sucesso. Leonardo DiCaprio compra um, Justin Bieber também, entre outros. O interior é cheio de materiais reciclados, madeira proveniente de árvores que caíram naturalmente e couro ecológico. É puro luxo, com consciência ecológica. Mas, muito rapidamente, os problemas começam. Problemas técnicos, mecânicos, eletrônicos, de informática, enfim, todos os problemas possíveis. Já a bateria era fornecida pela empresa americana 123 Systems. E posso dizer que a confiabilidade realmente não era o ponto forte deles. Algumas células estavam mal soldadas, o que causava quedas de energia. Paradas repentinas, alertas no painel e até mesmo, no pior dos casos, incêndios. Vários carros Karma pegaram fogo, alguns enquanto estacionados e outros após terem sido inundados. De fato, cerca de 100 carros Karma armazenados em um porto de Nova Jersey foram submersos pelo furacão Sandy e alguns pegaram fogo. Também precisamos falar sobre o teste da Consumer Reports, a famosa revista que comprou um Karma para testá-lo. Como resultado, o carro quebrou antes mesmo de começar o teste. Foram necessárias 2 reboques para fazê-la funcionar e quando ela funcionou, o comportamento era estranho. O computador de bordo trava regularmente, o freio é esponjoso e o motor a combustão, que deveria ser discreto, às vezes começa a gritar, como um secador de cabelo possuído pelo diabo.
E além disso, tem o peso. A Karma pesava 2 toneladas e 400 quilos, sendo mais pesada que um Range Rover. Porém, estamos falando de um sedã que deveria ser ágil e esportivo. Mesmo com 403 cavalos, ela fazia de 0 a 100 km por hora em mais de 6 segundos e atingia no máximo 200 km por hora. Então sim, não é ridículo, mas também não é muito impressionante para um carro tão bonito e tão caro. Apesar de todos os defeitos, ainda restava esperança. A empresa havia levantado mais de $1 bilhão e até o governo americano acreditou nisso. O Departamento de Energia concedeu um empréstimo de mais de 500 milhões à Fisker, assim como fez com a Tesla. Só que, ao contrário da Tesla, a Fisker não sobreviveu. Em 2012, a Saint-Victoire Systems, a fornecedora de baterias, faliu. O que é um grande problema, porque sem bateria, o Karma não pode andar. Algumas pessoas maldosas dirão que mesmo com uma bateria, ela não andava, o que não é totalmente falso. Depois as vendas caem, depois os recalls se acumulam e então o chefe, Henrik Fisker, pede demissão. Em março de 2013 e em novembro do mesmo ano, a empresa declara falência. Nesse momento, apenas 2.450 exemplares do Karma tinham sido produzidos. O que é muito pouco, principalmente quando pensamos em todos os investimentos, todas as promessas, todos os sonhos que foram por água abaixo. Mas essa não é o fim da história. Em 2014, um grupo chinês, Wangxiang, compra o que restou da Fisker Automotive e decide relançar o Karma com um novo nome, o Karma Revero. É basicamente o mesmo carro, com algumas melhorias. Nova eletrônica, melhor confiabilidade, novo emblema. Ela ainda é produzida em pequena escala para clientes muito específicos e ainda custa uma pequena fortuna. E Henrik Fisker, ele ainda não disse sua última palavra. Em 2016, ele fundou uma nova empresa, Fisker Incorporation, que vai oferecer um SUV 100% elétrico, chamado Fisker Ocean. Exceto que em 2024, apenas 8 anos após a criação da marca e 2 anos após o lançamento do Ocean no mercado, a marca vai à falência. E voltando à Karma, hoje ela é uma peça de coleção, um carro cult para quem gosta de fracassos. Magníficos, os raros modelos ainda em circulação são mimados, mantidos com paixão. É preciso admitir que ela continua sendo uma das mais belas berlinas já desenhadas. Um carro que fracassou sim, mas que também abriu caminho para outros. Ela demonstrou que era viável pensar diferente ainda que falhasse. O Fisker Karma é um pouco como aquele amigo brilhante do colégio, aquele que escrevia poemas, tocava violão, tinha ideias geniais, mas que acabou estragando tudo porque ligou uma cafeteira no amplificador. Uma tragédia elegante, uma estrela cadente. Mas sabe de uma coisa? Apesar de todos os seus defeitos, fracassos e princípios de incêndio, eu gosto desse carro. Porque pelo menos ela tentou, ela não copiou, ela não jogou pelo seguro, ela ousou e só por isso ela merece ser lembrada, não é? Agradeço a todos que assistiram a este novo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos vídeos.